Boa noite, senhoras e senhores, ao som da trilha sonora de James Bond. Como estão todos vocês? Espero que todos tenham passado um carnaval fantástico. Hoje, começando com um pouquinho de atraso, também porque a minha luz aqui, se vocês observarem bem, ela queimou uma das lâmpadas, então eu estou me valendo dessa luzinha aqui para melhorar um pouquinho da qualidade da imagem que esse pequeno rapaz está trazendo para vocês. Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a segunda parte, onde falaremos de alguns livros que são clássicos e fundamentais para que você comece a lê-los e aprender melhor como fazer o planejamento de seus casos clínicos, de qualquer caso clínico no seu consultório. Livros que são clássicos, livros que são contemporâneos, mas que são indispensáveis à sua leitura para que a gente consiga planejar melhor os casos clínicos que chegam no nosso consultório, para que a gente consiga perder cada vez menos pacientes no nosso consultório, para profissionais que sejam mais experientes, para professores, né? Enfim, e para que a gente se torne, sobretudo, uma autoridade em ortodontia na nossa região, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, quiçá no planeta Terra. Muito bem, pessoal, então eu trouxe aqui para vocês hoje 4 livros, mas antes que a gente comece, eu vou silenciar o James Bond aqui, eu tenho algumas considerações a fazer e alguns recadinhos para dar para vocês. A primeira consideração é que ontem uma chuva de e-mails chegou para mim, me pedindo algumas outras orientações sobre outros livros que eu acho básico e que são fundamentais à sua leitura. Eu estou falando especificamente do livro do Jorge Gregoré, Mecânica do Arco Reto, que é um livro fantástico também, está ali naquele mesmo nível do livro do Messias Rodrigues, né, do Straight Wire, do livro do MBT, talvez seja um pouco mais básico do que o livro do MBT, e também, qual que era o outro livro que a gente tinha falado, do Messias, do MBT e do Vellini. Então, se eu pudesse colocar assim no mesmo patamar, eu falaria que a Mecânica do Arco Reto, do Jorge Gregoré, ele está ali no mesmo nível do Vellini, que também é um livro básico, e também do Messias Rodrigues, que é do Straight Wire. Se eu pudesse escolher um dos três, ou seja, eu tenho que comprar um dos três, não tem jeito, não dá para comprar os três, creio que o Gregoré é um livro que pega mais forte meu coração, simplesmente porque ele aborda mecânicas que a gente utiliza mais, então seria um livro que talvez eu aproveitaria mais num primeiro momento. Não que os outros não sejam importantes ou que você não precise lê-los, mas o Jorge Gregoré fala bastante de mecânicas e situações clínicas que são muito parecidas com aquelas que a gente vive hoje no consultório. Muito bem, e no segundo dia, né, no dia de hoje, qual é a ideia? A ideia é que eu continue te passando alguns livros que são relevantes para o seu crescimento profissional, sobretudo quando a gente fala de planejamento de casos clínicos em ortodontia, só que hoje é dia de livros que tem uma pegada um pouco mais intermediária, entendeu? Que eu acho que você deveria lê-los, mas num segundo momento, não antes daqueles que a gente comentou ontem com vocês. Então, sem mais delongas, a gente vai começar pelo primeiro livro, uma vez que hoje eu tenho 3, 4, 5 livros para falar para vocês, mas estão me falando aqui no ponto que eu não posso esquecer de dar os 2 recados que também são muito importantes. Lembrar que no dia 17, às 8 da noite, a gente vai fazer uma super masterclass sobre tudo que você precisa saber para planejar qualquer tipo de classe 2. O tema vai ser somente de classe 2 e está muito especial, tenho certeza que todos vocês vão gostar. É totalmente online,
totalmente gratuito, e eu tenho certeza que vai ter uma relevância muito grande, até porque as classes 2 são aquelas maloclusões não as mais prevalentes, porque 55% da população brasileira é classe 1, mas são aquelas que muitas vezes mutilam a face do nosso paciente e são recorrentemente pacientes que vêm à procura de um tratamento ortodôntico. Então, existem trabalhos que já falaram que 50% dos pacientes que nos procuram são classe 2, sejam eles classe 2 primeira ou segunda divisão. Por ser muito relevante e, sobretudo, por se tratar de uma maloclusão altamente variável, né, que ela pode vir com uma série de particularidades, a gente vai dedicar das 8 da noite às 10, às 11, o que for, vai depender do número de dúvidas que os alunos tiverem. A gente vai falar tudo sobre planejamento de classe 2. Como que você se inscreve? Entra no link dessa página, tem no link da bio dessa página, melhor dizendo, e lá você vai ter um link para colocar o seu e-mail e isso já estará participando. Ok? Então fica a dica para você que tem dúvidas sobre planejamento de classe 2. No dia 17 às 8 da noite estaremos juntos fazendo uma aula incrível para todos vocês. Agora sim, sem mais delongas, a gente vai falar das referências bibliográficas, um pouquinho dos livros que eu trouxe aqui para vocês, que tem uma pegada um pouco mais intermediária e que sim é importante que vocês conheçam. O primeiro livro que eu trouxe dessa lista intermediária é esse aqui, ó. Esse é um livro fundamental para você, pessoal, fundamental. Chama-se Ortodontia Contemporânea, do Dr. William Profit. William Profit ele foi muito assertivo quanto a esse livro. Essa é uma edição que eu tenho de 1996 e um livro sensacional, fantástico. Por quê? Porque, de certa forma, é um livro completo, né? O Dr. Profit ele vai falar um pouquinho sobre planejamento, ele vai falar um pouquinho sobre a etiologia, como se formam essas maloclusões, um pouquinho também sobre tratamento e, sobretudo, os aspectos histológicos de como os dentes se movimentam dentro do osso alveolar. Talvez essa seja a parte mais interessante do livro e filosofias que eu acho, sim, que você não pode ficar indiferente a elas, como, por exemplo, o envelope de crescimento de Profit, onde ele discorre um pouco sobre até quando nós crescemos, o que a gente consegue com aparelhos ortopédicos, o que a gente não consegue com aparelhos ortopédicos. E segundo ele, né, a conclusão desse estudo é que, na verdade, nós crescemos somente aquilo que estamos geneticamente programados para crescer. Nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. Então você fala assim, eu vou, por exemplo, colocar uma mentoneira para impedir que meu paciente classe 3 desenvolva um prognatismo, porque ele tem uma tendência a crescimento exagerado do mento, né? Segundo o Profit, isso é uma bobagem o que você faz, porque quando a gente usa uma mentoneira, o que você está fazendo, segundo ele, é somente atrasando o crescimento natural que essa mandíbula terá que ter. Por quê? Porque a gente não consegue evitar crescimento, a gente não consegue, de certa maneira, estimular crescimento, porque o seu paciente tende a crescer somente aquilo que geneticamente está programado para crescer. O que ele diz é que, nesse caso específico da mentoneira, o dia que você tira a mentoneira, todo aquele potencial de crescimento que estava ali, como vou te dizer, ainda não conseguia se manifestar, ele vai se manifestar, só que tardiamente. Então, é uma teoria muito interessante, creio que uma das mais aceitas no mundo da ortodontia. Eu sei que a ortopedia tem uma visão um pouco diferente do Dr. Profit, mas é um livro que você não pode de jeito nenhum deixar de ler. Então,
a gente entra aqui no prefácio e essa é a primeira parte que eu gostaria de mostrar para vocês desse livro fantástico. Você vai ver que meu livro é bem velhinho, tá? Justamente porque eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Profit, ou melhor dizendo, o livro dele, ainda nos primórdios, né, da minha formação como ortodontista. Então veja bem, olha o que a gente tem como conteúdo desse livro aqui. Ele vai falar um pouquinho dos problemas ortodônticos, depois sobre o desenvolvimento desses problemas, sobretudo os estágios tardios do desenvolvimento crâniofacial, que eu acho sensacional essa parte, e a terceira e talvez a mais importante parte do livro inteiro, que é quando ele fala de diagnóstico e planejamento de tratamento. Tô para te falar que se você tem dúvida em planejar os seus casos clínicos, essa sessão 3 ela me influenciou muito no que eu tento colocar como mecânicas e como protocolos relevantes de planejamento de todos os casos clínicos. Foi muita coisa baseado na seção 3 do livro do Profit. Ele vai falar também um pouquinho de biomecânica e mecânica ortodôntica, as suas bases biológicas e sim, ele acaba entrando em aparelhos também. Então, como você pode notar, é um livro muito completo, o livro do Dr. Profit, porque ele fala um pouco de diagnóstico, como as maloclusões se formam, uma parte introdutória que ele vai discorrer sobre do que se tratam essas maloclusões, e por fim um pouco de mecânica e biomecânica, inclusive em crianças. Então, por fim, se você notar bem, a gente vai ter uma sessão dedicada à dentadura permanente, também uma outra dedicada a pré-adolescentes e também uma pequena parte sobre aparelhos para dentadura mista e pacientes em fase de crescimento ativo. Então, mais uma vez, é um livro completo para você que você não pode deixar de conhecê-lo. Aqui no capítulo 2, como eu disse anteriormente, são conceitos de crescimento e desenvolvimento crâniofacial. Ele aborda muito bem essas questões e métodos para o estudo desse crescimento, métodos de medição e algumas teorias que são aceitas até hoje. O Cabreira fala muito bem sobre isso também, sobre o crescimento tardio da mandíbula. Olha que interessante, é um ponto capital porque existem pessoas que dizem que o terceiro molar é um dente que em algumas situações pode promover uma mesialização dos dentes posterior-inferiores e anterior-inferiores, o que o Dr. Profit refuta. E por que ele diz isso? Porque, segundo o Dr. Profit, o espaço reservado para o terceiro molar ele não é ganho com o crescimento do corpo da mandíbula, e sim pelo crescimento distal do ramo ascendente da mandíbula, como se houvesse uma remodelação do ramo distal, né? Como se a parede mesial do ramo ascendente fosse remodelada e houvesse uma aposição na parede distal do ramo ascendente dessa mandíbula, o que abrigaria o terceiro molar. Isso faz com que caia por terra uma série de conceitos que a gente previamente tem, sobretudo do pessoal da cirurgia, que terceiro molar empurra dente para a região anterior, que o terceiro molar é uma causa prevalente do apiamento tardio da mandíbula e dos dentes anterior-inferiores, entre outras teorias que já caíram por terra. Então, muito interessante, fala um pouquinho sobre o crescimento da maxila, como a maxila cresce, que é para cima e para distal, e desloca-se para baixo e para mesial. Tá tudo aqui no livro do Dr. Profit. Eu sei, você está achando o meu livro velhinho, e ele de fato é bem velhinho, mas não quer dizer que não seja importante. Bom, aqui, deixa eu ver mais algum capítulo que eu acho interessante que você conheça. A seção 3, claro, na página 127, que ele fala um pouquinho sobre crescimento e desenvolvimento e análise dos exames para que você faça um planejamento mais assertivo.
Então ele vai discorrer um pouco sobre tipos de perfis, alterações de faces que estão presentes em maloclusões esqueléticas e também aquelas maloclusões que são dentalveolares. Então, muito, muito importante e muito interessante. Aqui um capítulo que eu gosto muito, que é o desenvolvimento da mordida profunda e da mordida aberta. Então, o Dr. Profit, ele explica como acontece o processo da flutuação dentária, onde existe um crescimento das suturas maxilares, o que empurram a mandíbula no sentido inferior. Esse crescimento ele é compensado por um crescimento vertical, né, do corpo do côndilo, que faz aumentar o ramo ascendente e diminuir o ângulo goníaco. Isso vai fazer, no segundo momento, com que a mandíbula gire no sentido anti-horário, impedindo que os dentes percam o contato, que chama-se flutuação dentária. Qualquer alteração nesse processo, ou seja, quando a maxila cresce mais do que o côndilo ou o ramo ascendente da mandíbula, você vai ter uma mordida aberta de origem esquelética. Quando acontece o contrário, o côndilo cresce mais do que a maxila, a gente acaba tendo uma mordida profunda esquelética por conta do excesso do giro anti-horário da mandíbula no momento do desenvolvimento. Então é sensacional o livro do Profit, tá bom? Vai falar de algumas das alterações, como acontece de fato o deslocamento das bases ósseas, e mais aqui na frente algumas alterações que também de origem genética, como fissura lábio-palatinas, tanto as transeptais, quanto as pré-forames, quanto as pós-forames, e mais algumas alterações que são dignas de avaliação mais de perto e que tornam o nosso tratamento multidisciplinar. Muito bem, aí por fim ele entra em aparelhos, como fazer bandagens, inclusive em dentes anteriores, tá? Que é algo que eu faço hoje ainda, né? As pessoas às vezes me perguntam, falam, Giovanni, você usa banda? Sim, eu adoro banda. E por que eu adoro banda? É simplesmente porque você evita retrabalho. Eu não gosto muito de fazer um trabalho que eu já fiz anteriormente. Então, para evitar descolagem de tubo de molar, sim, eu ainda bando. E quando o paciente ele não tem, ele é pouco colaborador, ou seja, ele solta muito acessório na região anterior, eu também faço banda em dente anterior. Aí é bom porque acaba o problema, o paciente não volta a descolar nenhum acessório. Então, por exemplo, ele descola frequentemente um bracket de canino. Vai lá e solda o bracket do canino numa banda, aí ele vai ficar com um dente de pirata e nunca mais ele solta nenhum acessório. Experimenta para você ver. Muito bem, então tá aqui, ó. A gente precisa de um alicate especial para fazer bandas em dentes anteriores. Giovanni, mas você é muito ruim. Não, não sou não. Eu acho que ortodontia você tem que andar para frente. Para trás nem para tomar impulso, só para frente. Então, aqui um pouquinho de tratamento de problemas ortodônticos em pré-adolescentes. Então, se você precisa de uma boa indicação para tratamentos em idade em dentadura mista, essa também será uma boa referência para você, embora as fotos estejam em preto e branco, pode ser um limitante para você. Obviamente que a gente vai ter referências bibliográficas que são mais atualizadas do que o Dr. Profit. Porém, não dá para você ignorar esse livro. Não dá, sobretudo quanto à parte da etiologia das maloclusões. Certo? Então tá aí uma referência importantíssima, um livro bem antigo, mas que continua atual para a gente, porque, ao meu ver, o dente movimenta-se da mesma forma desde que o mundo é mundo. Então esse livro não fica velho. Tá bom? Beleza. Giovanni, eu li o livro do Profit. Qual é o próximo livro que eu deveria ler? Dr. Van der Linden, que também vai falar sobre desenvolvimento da dentição humana, tá? Especificamente sobre o desenvolvimento dos arcos dentários e dos dentes. Por que esse livro é importante nesse momento? Porque ele vai te abrir a possibilidade de estudar
outros livros que são mais complexos, como os próprios livros da Vilma Simões, né, de ortopedia da doutora Vilma Simões. Então, a minha próxima referência que eu acho que você tem que ler em algum momento da sua história clínica é justamente o livro do van der Linden. Ele fala muito sobre desenvolvimento e crescimento das bases ósseas e desenvolvimento da dentição, tá? Não é um livro clínico, não é um livro em que você vai aprender, por exemplo, a fazer um alinhamento e nivelamento, a tratar uma classe 2 ou uma classe 3. Não. Qual que é a ideia do van der Linden? É discorrer sobre a etiologia das maloclusões, mostrando, sobretudo, como uma oclusão ela se desenvolve em padrões normais. Tá? E uma vez que a gente conhece como os dentes vão se desenvolver, as bases ósseas se desenvolvem, fica mais fácil de você conseguir entender e intervir nas maloclusões, sejam elas de origem sagital, como as classes 2, classe 3, sejam elas com alterações verticais, como acontece na mordida aberta e na mordida profunda. Então, sim, é um livro fundamental para você, tá? Capítulo 2, por exemplo, é o desenvolvimento da dentição, do nascimento ao completo estabelecimento da dentição decídua, algo que você estudou na sua faculdade e eu tenho certeza que torcia o nariz quando a gente falava de embriologia, não é verdade? Aqui não, aqui é uma leitura mais voltada para a própria ortodontia. Então ele fala bastante, aqui deixa eu virar um pouquinho para você ver, ele fala bastante, por exemplo, sobre a fase do patinho feio, que é um processo fisiológico interessantíssimo, onde acontece a convergência radicular dos dentes anteriores para permitir a passagem da coroa dos caninos. E uma vez que os caninos passam pelas raízes dos incisivos laterais, na verdade a coroa do canino que faz isso, eles vão sofrer um torque intenso, tanto paralingual quanto paramesial, e são eles, os próprios caninos permanentes, os responsáveis pela correção espontânea da angulação dos dentes anteriores. Então, é interessantíssimo essa parte e é interessante para que a gente determine protocolos de tratamento. Então, você já deve ter escutado falar em algum momento que é um erro a montagem de aparelhos fixos numa idade muito precoce, porque você automaticamente jogaria a raiz do lateral em cima da coroa do canino e quem sofreria com isso seria o próprio lateral, o que poderia inclusive reabsorver sua raiz. Da onde que veio isso? Desse livro aqui, que é o livro do van der Linden. Capítulo 7, ele fala da dentadura permanente, das suas características, e basicamente são as 6 chaves de oclusão do Dr. Andrews, né? Como os dentes se relacionam entre si. Então ele fala muito sobre isso, aspectos de angulação e de inclinação, numa leitura sequencial. Então sabe aquele conceito ou aquele conhecimento que seu professor tenta te passar sobre abordagens precoces na dentadura mista, no primeiro período transitório, no segundo período transitório e no intertransitório? Ou seja, sabe aquele paciente que chega no seu consultório e esfoliou o molar descido inferior? É necessário mantenedor de espaço para um paciente como esse ou não é necessário mantenedores de espaço? Existem situações que são, outras que não são. Por exemplo, quando ele esfolia o molar superior, o ideal é que você coloque mantenedor de espaço, porque a tendência é que o primeiro molar superior sofra uma inclinação para mesial, ocupando o espaço do segundo pré. Quando isto acontece com o molar inferior, por conta do engrenamento com o molar superior, geralmente não é necessário nenhum tipo de mantenedor de espaço. Então, se o molar inferior, o molar descido, segundo molar descido inferior, esfolia precocemente, não é necessário, na maior parte dos casos, de mantenedores de espaço. Porém, se a esfoliação acontece com o molar superior, sim, você vai precisar de mantenedores de espaço,
por conta dessa tendência maior à inclinação para mesial do molar superior. Isso tudo está aqui no livro do van der Linden, então espero que você tenha a oportunidade de lê-lo em algum momento da sua vida, tá bom? Ele vai falar aqui sobre desenvolvimento da classe 3 e aqui ele já entra sobre o desenvolvimento da mordida aberta anterior, que tem muito a ver com o primeiro livro, que é o do Profit, que a gente falou anteriormente, sobre o processo de flutuação dentária no momento do desenvolvimento dos arcos dentários. Tá bom? Subdivisões, desvio de linhas médias, você vai encontrar no capítulo 14 e mais algumas alterações, aqui falando especificamente sobre a perda precoce dos dentes. Eu te disse que o ideal é que quando o seu paciente perder o molar superior, está exatamente na página que eu queria te mostrar, olha só. Quando o paciente perde precocemente o segundo molar superior descido, olha o que acontece com a relação molar, ela tende a ser perdida pela migração, pela mesialização do molar superior, tá vendo? Quando existe uma esfoliação precoce de ambos os molares descidos, o que acontece é que a relação, a chave molar, ela é preservada, porém, não sem prejuízo, porque em casos de perda simultânea, os dois molares tendem a migrar para anterior, fechando o espaço para a erupção espontânea do segundo expresso. Tá vendo? Então, essas alterações em idade precoce, sobretudo na dentadura mista, você encontra no livro do van der Linden, que é fundamental para que você consiga utilizar mais para frente, consiga entender melhor o funcionamento dos aparelhos ortopédicos. Tá bom? Então tá aqui, van der Linden, ortodontia, desenvolvimento da dentição. Ok? Próximo livro, e agora a gente vai entrando em uma leitura ainda mais completa e ainda mais intermediária. Agora eu gostaria de te mostrar um livro fantástico, para mim, na minha humildíssima opinião, o principal livro para que você aprenda ortodontia e tratamentos em pacientes adultos. Para mim não tem outro livro que seja melhor do que o livro da doutora Birte Melsen, tá? Então deixa eu colocar ele aqui para você. Esse é um livro fantástico que vai mudar e vai te ensinar bastante sobre os protocolos que mudam em casos de pacientes que apresentam alterações periodontais, sobretudo, pacientes com mais idade, como que eles respondem ao tratamento ortodôntico e, sobretudo, mecânicas e dispositivos que você pode acrescentar na sua mecânica para tratar os pacientes adultos com mais segurança. Então é um livro bem mais contemporâneo, talvez seja o primeiro livro mais contemporâneo que eu te apresento nesses 3 dias, e é um livro que você não pode deixar de ler, tá? Aqui quem fez a supervisão editorial da Birte Melsen foi o Dr. Maurício Sakima, com a colaboração de outros ortodontistas muito famosos. No sumário do livro da Birte Melsen, o que você vai ter? Um pouco sobre a explanação de quem são esses pacientes adultos, quais as características são mais relevantes do ponto de vista das diferenças de um tratamento ortodôntico convencional. Doutora Birte Melsen, no capítulo 2, ela fala de diagnóstico, queixa principal e lista de problemas, e a etiologia que não poderia ser de outra pessoa que a própria autora, tá bom? E ela fala, por fim, de tratamentos interdisciplinares, que, ao meu ver, também é a tônica principal de tratamento em pacientes adultos, tá? É impossível, ou melhor dizendo, para mim, é um tratamento que é muito difícil que a gente não faça
com a ajuda de outros colegas, simplesmente porque pacientes adultos eles vêm com outros comprometimentos que não competem ao próprio ortodontista, como, por exemplo, as alterações periodontais de grande porte. Então, muitas das vezes, nós vamos precisar, para abordar corretamente esse grupo de pacientes, de um periodontista, muitas vezes de um cirurgião bucomaxilofacial, vamos precisar também de implantodontistas, de protesistas e profissionais de outras áreas, como um fonoaudiólogo, por exemplo, cirurgiões plásticos, entre tantos outros. Então, é muito, muito difícil a abordagem somente com a ortodontia. É isso que propõe a doutora Birte Melsen nesse livro, que também é fantástico para vocês. Então, ela começa falando um pouquinho sobre as alterações periodontais, o que muda, o rebaixamento, né, do osso alveolar. Olha só, rebaixamento do osso alveolar que acaba alterando os vetores de força, simplesmente porque o centro de resistência do dente acaba deslocando-se mais para a apical quando as crestas ósseas abaixam. Isso faz com que seu dente acabe tendo movimentos mais pendulares e menos de corpo. E por que isso é importante para a gente? Porque altera de sobremaneira a estabilidade pós-tratamento. Então, aqui ela fala um pouco sobre as alterações periodontais que a gente tem, mas não se engane, tá? O livro da doutora Birte Melsen é um livro muito clínico, então ela não fica somente divagando sobre as causas e sobre as alterações histológicas que vão aparecer nesse grupo de pacientes, tá? Então tem muitas técnicas e muitas dicas clínicas que você pode utilizar para o tratamento desse grupo de pacientes. E é algo que a gente fala bastante nos nossos cursos e que a gente concorda basicamente e muito com a doutora Birte, justamente o uso de mecânicas segmentadas para dentes específicos, evitando dessa maneira comprometer a posição daqueles elementos dentários que estejam bem posicionados. Então ela usa muita técnica segmentada, muito cantilever, muitas alças, alça em caixa, alça em T usa bastante também, e mais uma série de recursos da mecânica segmentada. Fala também de um pouco de problemas de ancoragem, de movimentos recíprocos, onde ela vai entrar nos trabalhos do Dr. Burston. Fala também da evolução desses sistemas de ancoragem e, claro, não poderia deixar de falar dos mini implantes ortodônticos. Dr. Sérgio Curio, grande amigo, está aí na live também com a gente, é um expert em mini implantes. Então, a doutora Birte Melsen ela vai falar bastante sobre esse recurso que ajuda de sobremaneira o grupo de pacientes que apresentam algumas limitações, especialmente a ausência de dentes posteriores como ancoragem, né? Então, se existe um grupo de pacientes que se beneficia com o uso dos mini implantes ortodônticos, são os pacientes adultos, sobretudo aqueles que são mutilados ou que apresentam muitas alterações periodontais. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vai falar um capítulo exclusivamente com pacientes de problemas periodontais, que eu tenho certeza que você tem dúvidas a respeito desse tema. Mas, para esse problema em especial, eu vou te mostrar um outro livro que eu gosto muito também, voltado para o planejamento de pacientes adultos. Já já eu te mostro ele. Muito bem. Então aqui ainda uma parte histológica falando das alterações periodontais e aqui sim os casos clínicos, né, que são as partes que eu tenho certeza que mais nos encantam, né, porque elas falam exclusivamente de protocolos de tratamento, né, protocolos passo a passo de tratamento que vão nortear vários de nossos tratamentos ortodônticos em pacientes que apresentam problemas periodontais, de moderados, suaves, a problemas que sejam mais graves. Muito bem, então tá aí, espero que você tenha gostado. Existe um capítulo também sobre disfunção temporomandibular, que é uma outra alteração
que acomete bastante os pacientes com mais idade, e embora não seja um objetivo do livro te ensinar a tratar esse grupo de pacientes ou esse grupo de problemas que acomete esses pacientes, a indicação correta ou a orientação correta desse paciente faz-se necessária para nós ortodontistas. Então tá aqui, tratamento de estalidos na articulação, o que fazer, que tipo de mecanoterapia deverá ser evitada, montagem em articulador, tá tudo aqui nesse capítulo que é dedicado apenas à articulação temporomandibular e às suas alterações nesse grupo de pacientes. Tá bom? Então fica a dica do melhor livro para tratamento em adultos, na minha modestíssima opinião, doutora Birte Melsen. Mas eu queria te dar uma outra referência, ainda falando do mesmo tema, uma vez que ortodontia em adultos é um tema extremamente relevante e prevalente no nosso consultório, que é um livro voltado especificamente para aqueles pacientes que apresentam problemas periodontais e que necessitam de mecânicas segmentadas. Aí, uma vez que você já leu esse livro, eu vou te mostrar a minha próxima indicação, que é da doutora Júlia Arfin, uma argentina, que eu tenho o prazer de tê-la como a minha orientadora de doutorado, que é o tratamento ortodôntico no adulto. Então, embora seja o mesmo tema da Birte Melsen, esse é um terceiro livro, é o quarto livro que eu acho fundamental, sobretudo se você tem uma gama de pacientes com problemas periodontais muito grande no seu consultório. A diferença básica aqui são duas, na verdade, não é uma diferença, são duas diferenças. A primeira delas é que a doutora Júlia, ela tende a ser mais generalista do ponto de vista das prescrições, ou seja, ela usa bastante mecânicas de ortodontia lingual, usa bastante mecânicas segmentadas e, em alguns casos, até alinhadores estéticos. Mas essa é a primeira diferença da Birte Melsen. O segundo, que é um livro muito voltado, muito mesmo, por conta da própria formação da doutora Júlia, muito voltado para alterações periodontais, tá? De grande magnitude. Então, esse livro é um livro onde você vai ter oportunidade de aprender muitíssimo sobre tratamento em adultos, sobretudo aqueles com alterações periodontais. Então, deixa eu achar aqui o nosso conteúdo. Alguma das partes que você tem desse livro que é fantástico é materiais para ortodontia, bastante básico, recuperação da papila interdentária, que é algo que gera muita dúvida nos nossos casos clínicos e que é muito prevalente, sobremordidas, tratamento de sobremordidas em pacientes adultos, soluções ortodônticas em pacientes que apresentam mordida aberta, intrusões, tratamentos não cirúrgicos e também tratamentos cirúrgicos, e vai falar também bastante de tratamento multidisciplinar, onde você eventualmente vai precisar de outros profissionais que te ajudem a conquistar um resultado que seja mais estético e mais estável para os seus casos clínicos. Então, o do livro da doutora Júlia é um livro extremamente clínico, muito, muito, muito bem ilustrado, com vários casos clínicos e com essa pegada de mecânica segmentada muito forte, entenderam? Além de casos extremos de doença periodontal que muitas das vezes a gente tem medo de pegar no nosso consultório porque não sabe como os dentes vão responder. Ela, inclusive, tem um caso aqui que eu obviamente não vou achá-lo nesse momento, mas que é de uma doença periodontal onde o paciente tem um incisivo central com apenas 10% de suporte ósseo e ela consegue manter o dente na boca. Então é incrível o que essa mulher consegue fazer do ponto de vista periodontal, incrível o grau de correção que ela vai te sugerir
para que você consiga fazer no seu consultório também através de técnicas segmentadas, tá bom? Então fica a dica para você, doutora Júlia Arfim, para tratamento, diagnóstico e planejamento de pacientes adultos com problemas periodontais. Beleza. E por fim, o meu último livro é um livro um pouco mais conceitual. E por que eu digo que ele é um pouco mais conceitual? É porque, embora o Dr. Jorge Gregoré ele tenha um livro bastante prático, que é A Mecânica do Arco Reto, ele acabou escrevendo um segundo livro, que é um livro mais voltado para a cirurgia ortognática. Então, como a gente está falando de planejamento, de diagnóstico, de prognóstico, você precisa de uma referência também, não só para crescimento e desenvolvimento, para pacientes que têm menos idade, dentadura mista, por isso Van der Linden, o extremo oposto, que são os pacientes com problemas periodontais e pacientes adultos, né, que sofrem de alterações articulares, entre outras coisas, e você precisa de uma referência de planejamento para pacientes ortocirúrgico. E aonde que você vai conseguir essa informação? Através do segundo livro do Dr. Jorge Gregoré, que é esse aqui, Ortodontia e Cirurgia Ortognática. Eu disse para você que trata-se mais de um livro conceitual, simplesmente porque é um livro onde ele aborda muita cefalometria e, como eu já falei para você, eu tenho lá as minhas ressalvas, né, quanto à limitação deste grupo de exame. Não que ele não funcione, mas eu não gosto de usar a cefalometria como o exame principal ou o primeiro exame a ser avaliado. Então, o que o Dr. Gregoré fala especificamente nesse livro e o que eu particularmente acho que é relevante, tá? Introdução ao planejamento, seção número 4, estudo clínico do paciente e a seção 3 é cefalometria pura e a gente tem aqui também esses traçados. Isso aqui vai te dar um conhecimento e uma segurança para tratar casos ortocirúrgicos imensa, porque ele fala bastante de alterações do perfil cutâneo associadas à cirurgia ortognática, fala bastante de traçado de previsão ortodôntica pré-cirúrgica e de previsão cirúrgica, o que é fantástico. Então, os últimos capítulos, 21, 22, 23 e 24, na minha opinião, são aqueles que devem ser lidos, se não o primeiro, mas em algum momento você tem que dar uma atenção especial. Então, olha só, é um livro bastante cefalométrico, olha só, bastante cefalométrico. Essa parte eu acho que você pode ignorar num primeiro momento, mas a síntese dos problemas, quando indicar cirurgia ortognática, quando você tem uma mecânica ortodôntica que é limitada para correção de certos problemas, sobretudo de alterações faciais de grande proporção, isto é fantástico, esse livro. Então, as partes finais, onde ele vai te ajudar a fazer traçados cefalométricos com vistas à cirurgia ortognática, ele torna-se importante não somente para você identificar aqueles casos que são cirúrgicos, mas também para que você consiga projetar como o paciente vai ficar ao final da cirurgia ortognática. Sei que hoje existem vários programas que fazem esse trabalho para a gente, mas o conhecimento de como funcionam essas análises cefalométricas e a capacidade que a gente tem de prever como a face ficará do paciente ao final da abordagem ortocirúrgica, ela é fundamental com esse livro. Então, dedique-se às partes finais, onde ele vai te ajudar a fazer os traçados predictivos, tá? Do paciente. Ó, e as alterações que serão advindas da cirurgia ortognática. Então, por fim, olha só, alterações do perfil cutâneo associadas à cirurgia ortognática são realmente
fantásticas e vai te ajudar a fazer o planejamento desses casos clínicos. Ok? Então tá aqui a minha última referência de hoje também, já é um livro velhinho que eu tenho, mas que ele é fundamental para você no estudo de planejamento e diagnóstico de casos ortocirúrgicos. Então é o segundo livro do Dr. Jorge Gregoré. Tá bom? Bom, a lista interlivros que eu tinha para te mostrar são essas, são 5 livros, livros para a idade adulta, outros tantos para a dentadura mista, sobretudo do Van der Linden, que vai falar bastante sobre crescimento e desenvolvimento, não tanto quanto técnicas, e o extremo do extremo, que é justamente os casos ortocirúrgicos, tá? Espero que você tenha gostado, são livros intermediários, não é para serem lidos num primeiro momento. Aí eu gostaria que você pegasse aqueles livros que nós vimos ontem e amanhã o bicho pega, são leituras bastante pesadas, mas que também são muito relevantes em algum momento da nossa vida clínica, né? Por exemplo, a gente vai falar de biomecânica pura, então o que eu tenho que ler para saber biomecânica ortodôntica? Márcio Almeida, tá? Basicamente, o Márcio Almeida, só dando um spoiler de amanhã, nem é um livro muito complexo não, mas eu acho que a ideia dele foi justamente essa, não ser um livro muito complexo. Então é uma biomecânica bem acessível a todos nós ortodontistas que estamos começando na ortodontia, mas uma vez que você entender os conceitos do Márcio Almeida, aí você vai entrar para livros bem densos, como por exemplo o Marcotte, que para mim é a maior referência, sendo um pouco injusto com o Dr. Buston e com o próprio Dr. Ricketts, que tem 2 livros fantásticos dele que eu vou te mostrar amanhã sobre biomecânica. Então, são leituras mais densas, um livro clássico que é o Vion também, é um livro dessa grossura, mas que é uma leitura mais pesada, você vai levar 1 ano para lê-lo, mas que também é indispensável. Deixa para amanhã, amanhã eu te conto tudo sobre esses livros mais densos, que vão exigir de você conhecimentos prévios maiores e mais adequados para a nossa realidade. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado mais uma vez. Amanhã é a última dessa série. Aí a gente vai começar especificamente falando sobre planejamento de casos clínicos. Eu estou recebendo uma avalanche de casos clínicos de aluno para que a gente consiga planejá-los ao vivo, então isso vai acontecer em algum momento. E vamos discutir também, ter aulas sobre temas específicos como caninos impactados e agenesias de incisivos laterais. Se eventualmente você sentiu falta de algum livro que você acha que é importante e que é referência, não deixe de colocar nos comentários, não deixe de fazer sua sugestão. Não quer dizer que você não deva ler outros livros. Eu sei que tem o Marco Jansson. O Marco Jansson está aqui dentro da minha biblioteca de livros, também são relevantes, claro que são. Eu falo especificamente desses livros porque foram aqueles que me ajudaram, né, na minha formação, e eu tenho certeza que é um caminho muito seguro que você pode fazer também, sobretudo para o planejamento. Tá? Queria fazer alguns agradecimentos, como a doutora Raquel, que está sempre com a gente, a Dental Studio, Cris Dalmaso, a Marina Mello, mais uma vez, obrigado pela presença, Paula, Geisa Magalhães, grande ex-aluna também, tem alguns aqui que são estrangeiros e eu não consigo sequer pronunciar o nome deles, Dr. Rodrigo, Júlia, Dr. Antônio, Dr. Robert, onde vende? Vou colocar para você, Dr. Robert, ou se você quiser se adiantar, você pode entrar na plataforma Manhattan, lá no blog, vão ter os links para onde você vai ser direcionado para fazer a sua compra. Alguns deles são da Dental Press, outros você pode comprar pela Amazon, mas eu vou te mostrar eles todos e vou deixar link para você, tá?
Eu também quero, Robert, mas não perca que a gente vai ter um curso fantástico onde existirá uma compilação de todos esses ensinamentos que são muito importantes para a gente aqui, tá? Deixa eu ver quem mais que está aqui. MK Periodontics, Alessandra, Thaís, Cristiane, Dr. Felipe, Dr. Fernando Barreto, grande amigo meu, formou comigo, Dr. André, Heloísa Carvalho, Arthur Azevedo, doutora Fernanda, aluna do Cetro, doutor Marcos Miranda, novamente, muito obrigado pela presença, doutor Marcos, Ana Ruda, Guilherme, doutora Lani, eu acho que é isso, se me corrija se eu estiver errado, tá? Doutora Giane, doutor Fernando Costa, doutora Márcia Allende, obrigado pela presença, doutora Márcia. Quem mais? Doutora Cássia, Maria Luísa, Tássia, Leonardo Lopes, também um grande amigo das antigas lá de Itaúna, doutora Fernanda, Silvia, doutora Antônio, doutora Angélica, doutora Bianca e por aí vai. Gostaria de agradecer a todos vocês. Amanhã uma lista mais pesada para a gente, a nossa última lista de referências bibliográficas. E não se esqueça que no dia 17, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado na nossa Masterclass, onde você vai aprender tudo, absolutamente tudo sobre classe 2. Então não deixe de entrar no link que está na bio dessa página e se inscreva rapidamente, tá bom? Obrigado mais uma vez, pessoal. Uma boa noite para vocês e amanhã a gente se vê de novo. Tchau, tchau.